Bom dia, pessoal. Estava testando o microfone aqui. Tudo bem com vocês? Como foi a semana? Mais um sábado, nossa segunda aula, e eu estou muito feliz por ter tido muito retorno da parte de vocês, com dúvidas, novos interessados no curso, e tudo isso tem se tornado algo muito grande para mim. E antes de mais nada, eu acho válido ressaltar a importância do Excel, porque 96% das empresas, e eu falo isso no Brasil, tá? Exigem conhecimento do Excel. Então, espero do fundo do meu coração que ao final dessas 6 semanas vocês saiam qualificados para ingressar no mercado de trabalho, para ambicionar novos cargos, para conseguir dar o melhor de vocês a partir desse curso. Eu quero ser essa ferramenta para vocês e que vocês sejam muito bem-sucedidos. Então, não desistam, tá bom? Outra coisa muito importante, aproveitem que eu tenho a disponibilidade de eu mesma responder, então utilize essas 6 semanas em seu favor, tá bom? E se inscrevam nesse canal, porque é uma forma gratuita de me ajudar e de ajudar esse projeto a crescer ainda mais. E esse curso tem como princípio, queria falar para vocês, apresentar o que eu mais utilizei durante minha carreira no mercado de trabalho. Eu trabalhei em bancos e consultorias, trabalhei em startups, em muitos lugares onde eu fui exigida do Excel e eu vi o quanto foi importante aprender e o quanto isso me projetou para subir cargos e para ter entregas com grande reconhecimento, seja dos meus chefes e até mesmo para mim, que consegui aumentar minha produtividade no trabalho. E, além disso, nada mais do que eu estou fazendo nessas 6 semanas é organizar 7 anos de aprendizado e condensar e mostrar para vocês o que é essencial você ter na sua bagagem e aquilo que você deve levar na tua vida profissional com o Excel. Tá bom, pessoal? Antes de mais nada, essa aula ela é uma continuação da primeira aula, só que eu vou incluir algumas coisas adicionais, serão 2 fórmulas que eu vou ensinar nesse módulo, e vou voltar a revisar a noção de lógica com a fórmula CE, tá bom? Na aula de revisão, eu tinha apresentado um caso complementar de lógica, e muita gente me perguntou, Thaís, eu não encontrei isso no último Excel. E realmente eu não coloquei ele no último Excel, mas eu estou disponibilizando ele agora para vocês, tá? É um segundo caso de lógica que nós vamos ler, vamos interpretar e a gente vai aplicar a fórmula. Tudo bem? Então vamos lá. Um professor precisa levantar na sua tabela quais alunos foram aprovados no semestre e existem 2 critérios de aprovação: nota maior ou igual a 6 e frequência maior ou igual a 75%. Tá, a gente tem uma lista aqui com 6 alunos. E desses alunos, vamos supor que o professor ele queira dar um status, sem ter que olhar nota a nota, frequência a frequência e preencher na mão. Ele quer automatizar. Vamos supor que esse professor tem essa lista de 6 alunos e ele vai automatizar essa análise. O que ele vai fazer? Ele vai olhar o critério de nota e ver se ela é igual ou maior a 6 e a frequência se é igual ou maior a 75%. Qual que seria a fórmula? Bom, eu já estou dando aqui a dica, né? É a CE. Por quê? Porque 2 critérios devem conjuntamente serem obedecidos. Quais são? A nota e a frequência. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente vai começar a análise aqui com a Damares e a gente vai ter que dar o status dela de aprovada ou reprovada. Olhando aqui num primeiro momento, a gente já vê que ela é aprovada. Mas imagine também que num caso hipotético, essa turma tenha, sei lá, 50 alunos, 100 alunos, e o professor olhar um a um. Então, eu vou mostrar qual fórmula ele deve fazer para atingir esse resultado de automatizar os alunos que serão aprovados ou reprovados. Vamos fazer juntos. Aqui já tem uma apresentação da fórmula, e eu vou apagar, e a gente vai escrever. A fórmula é C, E,
Qual o primeiro critério? Ou seja, ele fala aqui, qual que é o primeiro lógico? Que essa nota da Damares, na célula D15, seja maior ou igual a 6. Em seguida, a gente aperta ponto e vírgula, e qual que é o segundo lógico, ou seja, o segundo critério? Que a frequência da Damares seja maior ou igual a 75%. A gente fecha a fórmula E, que a gente já definiu os dois critérios, ponto e vírgula. O que acontece se ela satisfizer esses dois critérios? Ela será aprovada. Ponto e vírgula, caso contrário, ela será reprovada. Perfeito? Vamos fechar a fórmula e dar Enter. Opa, o que aconteceu aqui? Ah, já sei, pessoal, eu coloquei 75 normal, ó. É 0,75. Pronto, aprovada. Sempre colocar o valor percentual na fórmula decimal, tá? Para o Excel fazer a leitura de porcentagem. Eu venho aqui, pego o cursor quando ele estiver nessa posição, bem nesse quadradinho, e arrasto para todo mundo. Aí o professor, ao invés de olhar um a um, ele vai olhar quem foi aprovado e quem foi reprovado. Nessa lista, a gente já vê que o Davi foi reprovado e o Gilberto foi reprovado. Legal. Aqui eu faço um breve resumo para você entender a estrutura da fórmula C mais E. A gente define, né? A gente abre a fórmula com a C, define dois critérios, que seria a nota da Damares, dando exemplo da Damares, maior ou igual a 6, e a frequência da Damares maior ou igual a 75%. Se tudo isso se essas duas condições forem verdadeiras, ela está aprovada, e se pelo menos uma dessas condições for falsa, ela já é reprovada. Por quê? Porque ela pode ser tanto reprovada por nota ou reprovada por frequência. Olha o exemplo do Gilberto. Ele foi aprovado por nota, mas quando o professor foi fazer a leitura da frequência, ele viu que o Gilberto frequentou apenas 60% das aulas. Então, ele vai reprovar o Gilberto por frequência, nesse caso. E o Davi? O Davi tirou uma nota, ele seria reprovado por nota, mas se a gente fosse analisar, ele seria aprovado por frequência. Mas no final das contas, como ele tinha que satisfazer as duas condições, ele acabou sendo reprovado. E aqui segue uma ilustração que nota abaixo, frequência ideal, ainda assim é reprovado, no caso do Davi. Como o Gilberto, né, que ele tirou nota 9, frequentou 60% das aulas, foi reprovado. Por quê? Por frequência. E o caso do Carlos, ó, que teve uma nota máxima e uma frequência impecável de 100% e foi aprovado. Outras alunas foram aprovadas, como a Maria, a Rafaela e a própria Damares. Pessoal, eu vou passar agora para outros conceitos. Eu fiz essa breve revisão porque eu vi que ainda ficaram algumas dúvidas. Eu vou deixar esse arquivo disponível na plataforma da Hotmart. E, por favor, treinem muito, porque esse princípio da lógica, ela é essencial para você começar a entender a dinâmica do Excel, tá bom? As fórmulas, elas são muito intuitivas quando a gente começa a praticar elas. Bom, galera, agora eu vou de fato para a aula. Essa aula vai abordar duas fórmulas. A ideia é ser uma aula muito tranquila, com duas fórmulas, sem muita informação, e duas fórmulas que você vai levar para essa semana e treinar, tudo bem? A primeira é a Conte Cs. Diferente do que a gente aprendeu na semana passada, que era a Conte C, com uma condição, agora a gente vai colocar mais condições de critério para fazer contagens. Por que eu coloquei essa no final? Porque ela vai envolver um pouco mais de complexidade, mas é importante a gente saber porque eu já vi cair muito em provas de processo seletivo, tá? Então, guardem no coração Conte Cs. E vamos lá. Para que serve a Conte Cs? Ela aplica critérios às células em vários intervalos e conta o número de vezes que todos os critérios são atendidos. Ou seja, vamos dar um exemplo.
A gente tem uma tabela aqui de fatura do cartão de crédito. A gente tem uma contagem aqui de mês que vai de fevereiro a março e o que foi gastado. A gente está discriminando em que foi gasto em cada mês. Ou seja, em fevereiro a gente gastou tanto de mercado, por exemplo, e em março a gente gastou tanto de Uber. A pergunta é, em que casos a gente vai usar a Conte Cs? Em casos em que a gente vier aqui responder a seguinte pergunta: quantas vezes gastei com supermercado no mês de fevereiro? Ou seja, quantas vezes eu tive que passar meu cartão de crédito no supermercado? E é aqui que entra a fórmula Conte Cs. Por quê? Porque a gente vai ter que utilizar duas informações. Primeiro, eu não vou ter que só contar supermercado, diferente da Conte C, que só associava uma coluna. Agora, eu vou ter que ver supermercado e um segundo critério, que é no mês de fevereiro. Ou seja, o que a Conte C vai fazer? Ela é igualzinha à Conte C, só que ela vai permitir dois critérios. Ou seja, eu vou analisar o mês e o gasto. E a estrutura da fórmula segue da seguinte forma. Eu pego toda a coluna mês e determino como critério o que eu quero da coluna mês. Eu quero todas as informações de fevereiro. Legal. E também, além das informações de mês, eu quero, como gasto, discriminar somente supermercado. Da seguinte forma. E aqui são os dois critérios que a gente define na pergunta. Ó. Quantas vezes gastei no supermercado no mês de fevereiro? Critério 1, fevereiro. Critério 2, supermercado. E eu vou fazer essa fórmula junto com vocês. A Conte C é muito parecida com a Conte C. Então, vamos lá. Vamos escrever Conte C, intervalo de critérios. Vamos supor que a gente escolhe o primeiro critério como mês. A gente seleciona esse intervalo aqui, dessa tabela ao lado. Vamos lembrar que a gente pode congelar com F4, ponto e vírgula. E aqui ele pergunta, qual que é o critério? Eu quero que o critério seja o gasto do mês de fevereiro. O que eu posso fazer? Eu poderia digitar fevereiro 21, mas acontecem alguns problemas quando a gente coloca a data. Data, às vezes, dá um problema de, como eu posso dizer, de formatação. Então, eu criei essa tabelinha aqui suplementar para quê? Ao invés da gente digitar fevereiro, a gente vem aqui e seleciona fevereiro. Tá vendo? Aqui, ó, H19. O que eu faço, pessoal? Vem aqui no seu teclado, congela essa célula no F4, deixa ela com cifrão e fecha. Bom, definimos o critério de mês. E agora, vamos definir o outro critério. Qual que é o critério? Gastos. E, novamente, a gente seleciona toda a coluna aqui de gasto, vem no seu teclado, aperta F4 e qual que é o critério? Dentre todos os critérios de gasto, eu quero só os gastos com quantas vezes eu gastei no supermercado. E digito aqui, ó, clico aqui em supermercado, dou um F4 e fecho a fórmula. Enter. O que ele me respondeu? Bom, no mês de fevereiro, você gastou 2 vezes no supermercado. Ou seja, você gastou aqui, uma vez você gastou R$323 e na outra você gastou R$78. Basicamente, o que eu estou respondendo? Quantas vezes eu fui ao supermercado ou quantas vezes eu passei o cartão de crédito nesse supermercado? Pessoal, para que você não se esqueça, eu fiz a ilustração do que essa fórmula vai calcular e como que é a estrutura dela na ordem das linhas, das colunas e dos valores que você tem que colocar nela. Então, vamos lá. A gente abre a Conte Cs e vamos supor que a gente queira definir o primeiro critério como mês. A gente seleciona todos os meses da tabela e depois seleciona o valor que a gente quer dessa coluna. Qual que é o outro critério? Gastos. Novamente, a gente pega toda a coluna gastos e depois a gente vem aqui e seleciona o que do gasto a gente quer selecionar, que é o supermercado. Tudo bem? Parece fácil. Agora, o que a gente tem? Fórmula soma-Cs. A fórmula soma-Cs é bem parecida também com a fórmula soma-C. E para que ela serve? Ela serve para somar todos os argumentos que atendem a vários critérios.
Diferente da aula anterior, a gente tinha que atender apenas um critério. Nesse aqui, a gente consegue fazer da mesma fórmula que a Conte CES, selecionar quantos gastos eu tenho num determinado mês. Qual seria a pergunta feita para a gente utilizar essa fórmula? Quanto gastei com Uber, por exemplo? Lembra da fatura, né? A gente tem o supermercado, Uber, cursos. A gente tem esses gastos aqui definidos. E vamos supor que eu queira saber quanto eu gastei com Uber no mês de março. Bom, quando a gente analisa individualmente cada campo, a gente já vê aqui que o Uber está em fevereiro, em março a gente tem o Uber aqui e o Uber aqui. Suponha que seja uma tabela gigantesca, tá? Por isso que é importante a gente automatizar todas as análises com fórmulas. O que a Soma C vai fazer? Vai somar de toda essa tabela somente esses dois. Como é que a gente faz essa conta? A Soma C vem aqui, ela pega primeiro o valor que a gente quer somar, ou seja, eu quero dessa coluna tudo aquilo que for Uber e Uber que eu gastei no mês de março. Vou fazer a fórmula junto com vocês para a gente conseguir vislumbrar como é que ela funciona. Vamos lá. Soma Cs. Intervalo soma. Eu quero saber quanto que eu gastei de Uber no mês de março. Então, a gente vai selecionar toda essa coluna. Ponto e vírgula. Aí ele pergunta, intervalo critérios. Ou seja, que critério que eu quero definir? Critério de mês. A gente seleciona toda a coluna de mês. F4. E a pergunta aqui é, do mês, que mês que você quer analisar? Eu quero o mês de março. Pessoal, ao invés de digitar março, a gente pode vir aqui nessa tabela de apoio e clicar em março. Ele já é selecionado aqui, ó, W20. O que a gente faz? Dá um F4, ponto e vírgula. E qual que é o segundo critério que a gente quer ver? Eu quero analisar de toda a coluna de gastos, quem que é o Uber. E a gente digita aqui Uber. Quer dizer, digita não, clique em Uber, que ele já coloca aqui na fórmula. E fecha a fórmula. Vamos dar um Enter. R$121 em março. Ou seja, das duas viagens que eu fiz na Uber, elas somaram R$121. E, pessoal, como é que essa fórmula da soma Cs ela é associada? Como é que ela é toda estruturada? Bom, primeiro a gente tem que colocar aquilo que a gente quer ter como soma, como valor. Então, a gente seleciona a coluna valor, que é aquilo que a gente vai somar, ó, já deixei até em destaque, que seriam esses dois valores. Em seguida, a gente define os critérios da coluna mês. E aí, o que o Excel vai fazer? Ele vai falar dessa coluna, que valor que você quer que eu associe a sua coluna de valores? E eu aviso o Excel, eu quero o mês de março. Em seguida, ele fala, você quer mais um critério? Eu falo, eu quero. Eu quero a coluna de gastos, e desses gastos, eu quero saber os gastos que eu tive com Uber no mês de março e qual que é a soma desses dois gastos que eu tive. E é isso que a fórmula Soma Cs vai fornecer para nós. Pessoal, são duas fórmulas, pratiquem. E agora eu vou colocar um case para a gente treinar essas duas fórmulas, tudo bem? E mais do que isso, prestem atenção quando fizerem o exercício, ele será basicamente esse card e essa primeira apresentação de somas de CE para você treinar, tudo bem? E eu vou dar esse case aqui, ele não é complexo porque a gente vai usar só duas fórmulas, tudo bem? Então vamos lá. Esse é um case de planilha de orçamento pessoal. Inclusive, é algo que eu recomendo muito que vocês façam no seu cotidiano. É uma forma muito prática de você ter o controle dos seus gastos e conseguir também economizar a partir do momento que você tem controle do que você está gastando e sabe colocar isso, seja numa planilha ou até mesmo no papel. Então, vamos começar. Isso aqui é uma planilha de gastos pessoais.
A gente tem o campo de receitas, que é tudo aquilo que a gente ganha, ou seja, tudo aquilo que a gente arrecada. De forma hipotética, eu criei um caso assim, que a gente vai analisar 3 meses e o que nós temos? Bom, vamos supor uma pessoa hipotética que tenha como salário 10 mil reais. Isso aqui eu fui preenchendo, tá, pessoal? Esse aqui vocês podem chamar de valores fixos, tá? Do nosso exercício. E essa pessoa, ela tem um imóvel que ela aluga, então ela ganha 1.000 reais por mês. De pensão, ela não ganha nada. Vamos supor que em janeiro ela ganhou 200 reais de hora extra. Do 13º que ela tirou lá de dezembro, ela ganhou também 10 mil reais. De férias, né? Ela tirou umas férias aí, teve como adiantamento 3 mil. E outros 500 reais. Vamos supor que alguém estava devendo essa pessoa, e essa pessoa ganhou 500 reais de dívida que ela tinha a receber. Quanto que esse indivíduo ganhou no mês? Pessoal, a fórmula que a gente faz, a soma de todos os valores de uma coluna é a fórmula soma. E para praticar, eu vou fazer com vocês. Vamos lá. É igual soma. E é muito simples, gente. A gente vem com o cursor, seleciona todo o intervalo e dá Enter. Pronto. E aqui ela dá o valor de quanto que essa pessoa ganhou no mês de janeiro. Legal, a gente sabe que alguma parte daquilo que a gente ganha, a gente gasta. Então, seguindo essa planilha, a gente tem a parte de despesas. Vamos supor que essa pessoa tenha algumas despesas fixas. E aqui a gente vamos supor, né? Despesas de habitação, aluguel. Vamos supor que essa pessoa tenha casa própria, então ela não paga aluguel. Condomínio. Vamos supor que o apartamento seja dela, mas em alguns condomínios a gente tem que pagar aquela taxa. Ela mora num condomínio, sei lá, de apartamentos e tem que pagar. E o condomínio aqui eu defini como de 100 reais, que eu acho que é o valor que está sendo cobrado normalmente. Meio caro, né? Mas 800 reais. Prestação da casa. O apartamento é dela, ela não está pagando aluguel, mas está pagando uma prestação, 2 mil reais. Seguro da casa, ela não está pagando, não quis pagar. Diarista também eu coloquei 0, porque se a pessoa decidiu limpar a casa, e mensalista também 0. Transporte, prestação do carro. Vamos supor que essa pessoa esteja pagando um carro e essa prestação seja de 1.000 reais. Eu sempre estou deixando esse valor fixo aqui. Estacionamento, 100. Seguro do carro, 100. Seguro saúde, ela decidiu não pagar, mas plano de saúde ela pagou 350 reais, vamos supor. Colégio do filho, 600 reais, e uma faculdade de 370 reais. Agora, pessoal, essa pessoa, ela tem um custo que não é fixo. Vamos supor que ela esteja pagando cursos, seja em alguma plataforma, e ela está gastando com cursos na educação dela. E isso está sendo tirado do cartão, e ela não tem essa informação como uma informação de controle dela. Ela tem que extrair isso da fatura. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui, a gente tem toda a fatura da nossa pessoa hipotética. Tudo que ela gastou no cartão entre janeiro e fevereiro. E ela quer saber o quanto ela gastou com cursos no mês de janeiro. Pessoal, quando a gente quer saber a soma de valores que a gente gastou num dado mês, e num critério de gastos a gente quer saber o quanto a gente gastou de cursos, a fórmula que a gente vai utilizar é a soma Cs. Então, vem aqui, soma Cs, e a gente vai procurar aqui na fatura dessa pessoa o quanto ela gastou com cursos em janeiro. Qual que é a lógica, pessoal? Primeiro a gente seleciona toda a coluna de total de gastos no cartão. A gente dá um F4, ponto e vírgula, intervalo de critérios. Eu quero saber o quanto ela gastou com cursos. Então, a gente vem aqui, ó, seleciona tudo, dá um F4 e eu quero saber dessas despesas quais foram cursos. A gente tem aqui a informação curso, a gente não precisa digitar curso.
Então, a gente simplesmente pode selecionar com o cursor esse valor, dar um F4, ou não, a gente pode deixar esse valor solto. Vamos deixar o valor solto aqui. Deixa sem cifrão, pessoal. Ponto e vírgula. Bom, além das despesas, eu quero selecionar apenas mês de janeiro. De novo, a gente seleciona o mês. Seleciona tudo. Peraí, opa. Seleciona aqui toda a tabela. Dá um F4. Também dá outro F4 aqui, para congelar. Importante. E do mês, que mês que eu quero avaliar? Eu quero avaliar janeiro. Pessoal, a gente já tem janeiro aqui, tá vendo? A gente vem aqui com o cursor, digita, dá um F4 em janeiro, pode dar, e fecha a fórmula, dá um Enter, pronto. O que a gente acabou de responder? Que no mês de janeiro, a nossa amiga, o nosso amigo, gastou R$300 com cursos, tudo bem? Dá para entender? Bom, pessoal, deixa eu fazer um negócio aqui, vou colocar tudo em preto para vocês enxergarem. Pronto. E aí, seguindo com a análise de despesas pessoais dessa pessoa. Ela gastou R$30 com IPTU no mês de janeiro e já adiantou o IPVA no começo do ano, pagou R$1.000. Seguro de vida ela não pagou, não, acho que ela não contratou. E o que a gente tem aqui? Eu quero saber das despesas fixas. Quanto que eu gastei? Novamente, pessoal, em despesas, a gente usa a fórmula soma, seleciona toda essa coluna, até essa linha 41, e fecha a fórmula e dá Enter. Bom, então o que a gente viu até aqui? Que ela recebeu 24 mil e até o momento teve uma despesa de R$6.650 fixas. Lembrando que curso, como ela quis enquadrar no quesito educação, ela teve que tirar lá da fatura do cartão e ela fez uma fórmula soma C para saber o quanto ela gastou em cursos no mês de janeiro. Pessoal, até aqui tudo bem? Legal. Até aqui, beleza. Vamos supor agora que a gente vai analisar despesas variáveis. Então, ela teve despesa de luz, despesa de água, de telefone, celular, de gás, mensalidade de TV, ela decidiu não pagar, internet. Ela pegou metrô no mês de janeiro, pegou ônibus também, acho que nos dias de rodízio, né? E agora, o que acontece? Ela não tem de cabeça o quanto é que ela gastou de combustível, de Uber e de estacionamento. Ela também não sabe o quanto ela gastou de supermercado, feira, padaria, quanto ela gastou com medicamentos, se ela gastou com cabeleireiro, manicure, esteticista no mês de janeiro. Por quê? Porque ela pensou assim, não, vou ter que consultar a fatura do meu cartão. Como é que eu posso automatizar essa análise de forma prática sem ter que procurar linha a linha cada um dos meus gastos no mês de janeiro? Novamente, soma Cs. A gente vai analisar 2 critérios. Primeiro, eu quero saber o total que eu gastei. Seleciono tudo aqui. Pessoal, deixa eu tirar aqui meu rosto e me despedir para vocês verem a tela. Selecionei toda a coluna de total em reais. Dou um F4. Continuo, ponto e vírgula. Critério. Que critério que eu quero? Qual que é o intervalo de critérios? Despesa. Seleciono toda a coluna de despesa. Damos um F4. E de tudo isso aqui que eu tive no meu mês, desses 2 meses, eu quero saber quanto foi de combustível. Ao invés de eu digitar combustível, eu simplesmente venho aqui, seleciono com o cursor, dou um clique, ó, ele vem aqui D57 e já faz a leitura do texto combustível. Tudo bem? Beleza. E agora, Thaís? Bom, o segundo critério é mês. Eu quero saber quanto que eu gastei com combustível no mês. Seleciono toda a coluna mês e seleciono o mês. Qual mês dessa coluna você quer analisar? Eu quero analisar janeiro. Então, vamos lá em cima, ó.
Selecionamos esse mês de janeiro. Dou um F4. E fecho a fórmula. Pronto. Com combustível, essa pessoa não gastou no mês de janeiro. E quanto que ela gastou de Uber? Pessoal, a gente pode fazer isso aqui, ó. Pega aqui seu cursor e arrasta. Você tá vendo que aqui eu não congelei esse campo de despesa. Ou seja, o que a fórmula fez? Ela fez a leitura do combustível e quando eu arrastei, como eu não congelei a célula, ele já fez a leitura do Uber. E aqui, o que a gente viu? Que a pessoa que a gente está analisando gastou R$ 248 com Uber. E com estacionamento. Bom, novamente, a gente vem aqui com o cursor e desce. Bom, ó, tá vendo que a fórmula selecionou o estacionamento? Então, beleza. A pessoa em si gastou R$ 300 em estacionamento no mês de janeiro e a gente consegue fazer a mesma coisa para todo mundo. O que a gente pode fazer aqui, Thaís? Arrastar. Ó, arrasta a fórmula. Basicamente, o que eu fiz? Eu fiz o soma C, permiti automatizar o soma C para todos os tipos de despesas definidas e gastas no mês de fevereiro. Perdão, no mês de janeiro. E com viagens? Vamos supor que a pessoa tenha despesas adicionais também. Ah, lembrando, pessoal, das despesas variáveis, qual que foi o total? A gente vem aqui, soma, e faz a mesma coisa. A gente vem aqui na primeira linha e seleciona até a última linha de contagem. Fecha a fórmula e R$ 2.377 com despesas variáveis. E agora, gente, perdão. Despesas adicionais. Novamente, eu quero saber na minha fatura do cartão quanto que eu gastei com viagens. Novamente, soma Cs, intervalo soma. A gente vem aqui, seleciona todo o intervalo soma, dá um F4, seleciona aqui. Que critério eu quero? Eu quero despesas. Dou um F4. E eu quero saber quanto que eu gastei de viagem. Ao invés de a gente digitar viagens, a gente vem aqui, ó, dá um clique em viagens, ponto e vírgula, e que mês que eu quero saber o quanto eu gastei em viagem. Seleciona toda a coluna de mês, dá um F4 também, e ponto e vírgula. Vamos lá, eu quero o mês de janeiro. Só o mês de janeiro está longe, então a gente pode digitar janeiro. Fecha aspas. E Enter. Bom, nesse mês de janeiro não gastou nada. E quanto que ela gastou com cinema e teatro? A gente vem aqui, ó, veja que a gente não congelou essa célula. O que ela vai fazer? Ela vai arrastar, ou seja, ela vai replicar para cada um dos quesitos de despesa. Então, vamos lá. E mantendo a análise para janeiro. A gente vem aqui e a gente viu, ó, não gastou com bar, com restaurante, nem com cinema, nem com viagens. Mas gastou R$ 25 com Netflix. Seguindo aqui, quanto que ela gastou com roupas? Novamente, a gente vem, soma Cs, a gente seleciona, ó, soma Cs no plural. Intervalo soma. Eu quero saber quanto que eu gastei no total. Seleciono todo o campo aqui do cartão de valor, dou um F4, ponto e vírgula. Intervalo de critério. Venho aqui. Opa, perdão, apertei o botão errado. F4. Eu posso digitar roupas, como eu posso selecionar roupas aqui nesse campo. Dou ponto e vírgula. Seleciono toda a coluna de mês.
dou um F4, ponto e vírgula, que mês que eu quero analisar? Janeiro. Ou você pode ir lá naquela célula lá em cima e selecionar janeiro, só lembrando que você tem que dar um F4 depois. Vou fechar a fórmula e pronto. Vou colocar em preto para vocês verem. Bom, com roupas, ela gastou R$ 213 no mês de janeiro. E com calçados, 270. E com acessórios, R$ 191. No final, quanto que ela gastou com despesas extras? R$ 699. Pessoal, ficou claro a fórmula soma-CES? Em seguida, eu posso apresentar para vocês toda essa aplicação para o mês de fevereiro, para a gente poder rememorar e fazer todo esse arquivo do zero, só que a partir de fevereiro, pode ser? Só para revisar. O que eu marquei em amarelo era tudo que estava na fatura do cartão da pessoa que a gente está analisando as despesas e o orçamento pessoal dela. Aqui a gente usou a fórmula soma-CIS. Para quê? Para procurar o que havia na fatura sendo gasto no mês de análise, nesse caso, janeiro, e a despesa de academia, por exemplo, ou a despesa de esteticista, e assim sucessivamente. Tudo que tiver em amarelo, eu marquei como algo que foi extraído do cartão de crédito, ou seja, da fatura. E é isso, gente. Como resumo, o que a gente pode fazer? Bom, Thaís, como eu posso agregar as despesas fixas, variáveis e adicionais, somá-las e ver o quanto que eu gastei de despesa no total? A gente pode fazer uma tabela resumo. Ou seja, a gente começa com a receita. Quanto que ele ganhou de receita? Eu vou apagar aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode referenciar o valor de uma célula numa tabela. Como? A gente vem em igual e a gente rola a tela aqui em cima e procura qual foi o total da receita. E a gente simplesmente, depois do igual, clica na célula e dá Enter. Tá vendo que aqui virou uma referência? Exatamente o valor que está lá em cima. E as despesas fixas, como ficarão? A gente faz isso novamente. Vem aqui, seleciona despesas fixas e dá Enter. Despesas variáveis. Dá Enter. E despesas adicionais. Aqui, ó, nesse campo aqui de total. E dá Enter. Pronto, pessoal. Qual que foi o saldo? A pessoa gastou. O que a gente pode saber? Qual que foi o total de gastos? A gente vem aqui com o cursor, ó, seleciona tudo. Se vocês conseguirem ver, ó, tem um total aqui, que o Excel faz essa contagem, ó, R$ 9.726. Vocês conseguem ver, ó, na soma? Então, que basicamente, o que a gente faz aqui? Eu quero saber o quanto sobrou de dinheiro daquilo que eu ganhei. Basicamente, essa conta, essa operação aqui, pessoal. Eu seleciono o quanto eu gastei, ou seja, o quanto eu ganhei, R$ 24.700, menos todas as despesas. Essa aqui, despesas fixas, menos 2.377 de despesas variáveis, menos 699 de despesas adicionais. Dou Enter. E essa é a conta. Basicamente, a gente está falando o quê? Essa pessoa levou R$ 14.974 para o mês seguinte. Então, pessoal, vamos fazer agora o segundo exercício, que basicamente é replicar o que a gente fez agora, só que para o mês de fevereiro. A pessoa levou de saldo R$ 14.974. O que a gente pode fazer? Escrever esse valor aqui nas receitas. Quanto que ela levou de um mês para o outro? Vamos colocar aqui no salário. Ou vamos colocar aqui em outros, né? O quanto que ela levou do mês anterior. Vou colocar em preto. Salário. Bom, ela continua ganhando R$ 10.000. Aluguel. Ela continua alugando o apartamento dela e está ganhando R$ 1.000.
Pensão. Vamos supor que ela não ganhe pensão. Então, 0. Horas extras. Bom, ela não fez hora extra no mês de fevereiro, então a gente põe 0. Isso aqui é hipotético, tá, pessoal? Tô dando um caso aqui para vocês. Você pode colocar outro valor que isso vai ser calculado também. 13º não teve nesse mês. E férias também não teve férias nesse mês. Pronto. Quanto que a pessoa tem no mês de fevereiro? A mesma lógica, pessoal. A gente soma toda a coluna, abre a fórmula soma e seleciona todo esse campo. Dá Enter. Bom, de receita, ela teve R$ 25.974. Agora a gente vai saber o quanto que ela gastou no mês de fevereiro. Com despesas fixas, vamos supor que essas despesas não tenham mudado. O que a gente pode fazer? Seleciona todo o campo de janeiro. É como se a gente fosse copiar o que aconteceu em janeiro para fevereiro. A gente vem aqui com o cursor e arrasta. Pronto, ó. Os valores foram replicados, igualzinhos. Então, ó, todos iguaizinhos aqui, ó. 1 a 1. E com curso? Lembrando que curso foi uma despesa que ela passou a gastar no cartão. Qual que é a soma, qual que é a fórmula que a gente vai usar? Novamente, soma Cs, formada por 2 critérios. A gente quer saber, primeiramente, como é que ela é estruturada, né? Seleciona a coluna de valor, que vai ser o que a gente vai somar, e definimos o primeiro critério. Qual que é? Despesas. A gente, novamente, seleciona toda a coluna despesas. E o que a gente vai responder para o Excel? Bom, de toda essa coluna, eu quero saber o quanto que eu gastei com cursos. Ao invés de digitar cursos, a gente vem aqui com o cursor, seleciona cursos, ponto e vírgula. Além disso, eu não quero todos os cursos que eu tenho na minha fatura, eu quero somente os cursos que eu gastei no mês de fevereiro. Eu venho aqui, seleciono toda a coluna de mês, dou um F4, e falo Excel, de todos os meses, eu quero exatamente o mês de fevereiro. Eu posso selecionar aqui fevereiro. Como eu também posso escrever fevereiro, entre aspas. Dou um F4, fecho a fórmula e pronto. Aqui está a resposta. No mês de fevereiro, eu gastei R$ 296 com cursos. Até aqui tudo bem, pessoal? Continuando. Nesse exemplo, vamos supor que essa pessoa esteja pagando seu IPTU mensalmente, então ela gaste novamente R$ 30 de IPTU. IPVA, ela já pagou, então 0. Seguro de vida, ela não paga, 0. Qual que foi a despesa dessa pessoa? A despesa fixa dessa pessoa no mês de fevereiro? R$ 5.646. Como que a gente calculou? A gente abre a fórmula soma e seleciona todo o campo. Fecha a fórmula e dá Enter. Pessoal, até aqui tudo bem? Beleza? Isso aqui, ó, esses percentuais, é só para eu saber de tudo que eu ganhei, quantos por cento as minhas despesas fixas representam do total de receitas. E aqui eu faço essa conta, ó. Ele calcula 5.646 de 25.947. Só uma fórmula da gente saber qual a proporção do gasto de tudo que a gente ganha. Novamente, vamos supor que nesse exemplo, a conta de luz dessa pessoa seja muito parecida com a do mês passado. Então, ela gaste, sei lá, R$ 108. Chega a fatura dela. Deixa eu fazer um negócio aqui, pessoal. E água é a mesma coisa, ela gasta R$ 100 de água. Telefone, ela não tem mais telefone fixo. Celular é uma conta, então ela pagou R$ 92. De gás, R$ 21. Mensalidade de TV ela não contrata. Internet chegou R$ 150 também. Metrô, nesse mês ela gastou R$ 280 de metrô. E de ônibus, vamos supor que ela tenha gastado
R$ 90 de ônibus. Agora, ela se confronta com esses gastos de cartão de crédito, todos marcados em amarelo. E ela se pergunta, eu não sei quanto que eu gastei. Teria que consultar minha fatura. Como é que eu vou automatizar essa análise? Novamente, a gente vem aqui, soma Cs, no plural. Intervalo soma. Eu quero somar o quanto eu gastei. Qual que foi o total da minha fatura? Eu venho aqui, seleciono toda a coluna de valor, dou um F4, e começo a definir os critérios daquilo que eu quero somar de toda essa coluna. Como despesa, eu quero selecionar apenas aquilo que for combustível. Eu venho aqui, dou ponto e vírgula e seleciono combustível. E de tudo que eu gastei de combustível, eu quero restringir apenas aquilo que eu gastei em fevereiro. Novamente, fecho a fórmula e posso tanto selecionar fevereiro aqui em cima, como posso escrever fevereiro. Então, a gente pode escrever fevereiro. Fecha a fórmula. Pronto. Bom, essa pessoa não gastou nada em combustível no mês de fevereiro. E agora? O que a gente pode fazer? Ao invés de a gente escrever fórmula a fórmula, eu estruturei a fórmula de um jeito, reparem, pessoal, na posição do cifrão. Na seleção das colunas, eu congelei. E na seleção dos critérios, eu deixei sem cifrão, ou seja, deixei móvel. E no mês de fevereiro, eu deixei fixado como fevereiro. O que a gente pode fazer com essa estrutura? Simplesmente arrastar para todos os campos. Vejam, ele vai fazer a leitura de cada tipo de despesa restrito somente ao mês de fevereiro. Ó, novamente, ó, ele selecionou estacionamento. Quando eu arrastei, ele selecionou supermercado. E assim sucessivamente. E aqui a gente vem de novo para saber o total de despesas variáveis. A gente seleciona a soma. Eu quero saber desse quadrante aqui, ó, das variáveis. Seleciono tudo isso aqui até a última linha com valor. Fecho fórmula e dou Enter. O que eu estou falando aqui? Do total de despesas variáveis, eu gastei R$ 3.660. E com viagens, cinema e teatro, que são as nossas despesas adicionais, quanto que essa pessoa gastou? Novamente, a gente seleciona a soma Cs, supondo que essas despesas estejam na fatura do cartão. A gente vem aqui na lista da fatura, seleciona todo o campo de valores, dá um F4, ponto e vírgula, seleciono o primeiro critério, eu quero analisar despesas, seleciono a despesa, toda a coluna, dou um F4, e da despesa eu quero saber o quanto eu gastei de viagem, seleciono a viagem, ó, campinho em roxo, tá vendo? Dou um ponto e vírgula e, novamente, seleciono a coluna mês. E desse mês, dessa lista de mês, qual mês que eu quero analisar? Pessoal, lembrando que é bom congelar o campo da tabela. A gente vem aqui, ó, dá um F4 e eu quero saber do mês quanto que eu gastei em fevereiro. A gente pode digitar fevereiro. Fecha aspas, Enter. Vou colocar aqui o campo em preto. Venho aqui e desço. E eles vai fazendo a leitura de cada uma das despesas no mês de fevereiro, ó. Aqui ele desceu para Netflix. Aqui a fórmula fez a leitura de roupas dentro da lista de fatura, de calçados e acessórios.
E aqui, o que acontece, pessoal? A gente vem aqui para saber qual que foi o total de despesas com gastos extras. Fazemos a soma, abrimos essa fórmula e selecionamos apenas a coluna de fevereiro com os valores de gastos adicionais. Fecho a fórmula e aqui está. No mês de fevereiro, eu gastei R$ 1.611 com despesas extras. E o resumo dessa informação? Pessoal, aqui a gente não fez uma referência, ou seja, eu fui lá no campo que estava marcado com o total de receita, dei um igual e selecionei a célula onde esse valor estava localizado. Veja, eu estou falando o quê? Ó, o valor total das receitas está na célula E15. E assim sucessivamente, ó. Despesas fixas a gente encontrou na E43. O total de despesas variáveis ficou na E73. E o total de despesas adicionais ficou na E89. Pessoal, vocês veem que aqui a fórmula não está congelada. O que isso quer dizer? Que a gente pode fazer exatamente isso aqui, ó. Selecionar tudo, passar o cursor aqui, quando ele formar essa cruzinha, a gente clica e arrasta. O que ele vai fazer? Ó, ele deslocou a coluna. O que ele fez? Ó, aqui não é a E, análise de janeiro. Eu quero exatamente a linha que está ao lado do total da receita em janeiro. Qual que é? Ah, a total das receitas de fevereiro. Onde que ela está? Na coluna F. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Simplesmente referenciei. Na coluna F15, a gente tem o total da receita. Isso é uma técnica muito utilizada, pessoal. O total de despesas fixas está localizado na F43. Vejam. E assim sucessivamente. A única coisa que eu mudei aqui ao fazer essa seleção e arrastar foi pegar os dados de janeiro, arrastar para que ele fizesse a leitura dos dados de fevereiro que estão localizados na coluna F. Pessoal, a aula fica por aqui. Eu mostrei uma fórmula muito importante, que é a soma de valores a partir de dois ou mais critérios. Essa aba eu vou disponibilizar como resumo da aula 1 e 2, ou seja, tudo que a gente aprendeu até aqui. Como exercício que eu vou passar para vocês, façam a resolução do card, tá vendo? Do card resumo, para você treinar as fórmulas e fixar conceitos. E, além disso, eu vou pedir para vocês me responderem essa planilha aqui. Eu vou disponibilizar ela para vocês com esses campos em amarelos vazios, para que vocês treinem a fórmula soma C, somente nos campos em amarelo. Os valores de gastos, que não estão na fatura do cartão da pessoa que a gente está analisando, vão ficar fixos, tá bom? E aí vocês só treinam a fórmula. Qualquer dúvida, me chamem nos canais do Instagram. E, novamente, pessoal, disponham da minha ajuda e usem tudo isso ao favor de vocês e do aprendizado. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, um beijo no coração e até quarta-feira com a aula resumo e reforço. Então é isso, pessoal. Um beijão e tchau, tchau.